Tem dia que parece noite. Tem dia que parece noite. Essa frase fez muito sentido em São Paulo hoje. Se você não tá acompanhando o Twitter, não tá acompanhando as notícias e não mora em São Paulo, você não sabe que a cidade de São Paulo hoje, às 4 da tarde, tava, tipo, escura. Tem várias fotos que a galera colocou no Twitter, os jornais também colocaram. E fazendo meme, né? Porque brasileiro faz meme com tudo. É, sim, claro. Tem um meme recorrente do monstro do Stranger Things. Só que, tipo assim, os meteorologistas, os cientistas ainda estão estudando as causas, mas pode ser a mistura de 4 coisas diferentes. De uma frente fria que veio do sul. De uma outra massa que veio do oceano também. Aí as duas misturaram e meio que as nuvens baixaram. Então o céu ficou carregado, era pra ser uma tempestade, isso acontece normalmente. Mas também tem a contribuição de 2 queimadas. A queimada da região amazônica e a queimada da região do Pantanal, que envolve ali os países da Tríplice Fronteira. Sim, provavelmente alguma coisa que veio do Paraguai. A gente não sabe ainda o que é, mas tem uma chance grande de que as queimadas que aconteceram no Brasil, lá em cima na Amazônia, tenham algum papel no fato de São Paulo ter escurecido às 4 da tarde. E o que é reforçado porque choveu e a chuva tava cheirando queimado. Não é normal uma chuva cheirar queimado, isso é decorrente da poluição. Pode ser a poluição da própria cidade, mas os paulistas estavam achando aquilo muito estranho, chamou a atenção deles, então tudo indica que é agravado por esse fato que é real, das queimadas que aumentaram nesse período. E saiu uma foto, inclusive, da NASA de satélite, uma animaçãozinha mostrando a fumaça, assim, é um negócio meio bizarro mesmo, cobre um pedaço considerável da América do Sul. É como se fosse um rio, assim, né? Você vê direitinho o fluxo da fumaça. Eu não sei se você sabe a importância da floresta amazônica. Se você não sabe, é porque você não tá assistindo os nossos conteúdos aqui, porque a gente vive falando disso o tempo todo. E uma das coisas que a floresta amazônica produz é chuva. E existem rios de nuvens que saem do norte do país e vão abastecer o sudeste, o sul do país. O centro-oeste todo ali é beneficiado pelo serviço que a floresta presta. E deu pra ver nitidamente isso quando a floresta ardeu. E quando virou fumaça, você vê o rio da fumaça Em vez de ser descendo. vapor de água, é carbono que tá vindo. A fumaça é a madeira queimada. E assim, outra coisa que reforça esse aspecto de que esse fenômeno pode estar agravando é que Birigui, por exemplo, não teve a chegada da frente fria, que tá na capital. Mas o céu tá escuro. E a região ali noroeste, minha irmã mandou foto, o sol apareceu totalmente encoberto. Nessa época do ano é comum ter queimado naquela região, queima mesmo, é um período de seco, mas tá todo mundo relatando que a situação tá agravada, tá pior do que nos outros anos. O que tá acontecendo na Amazônia? Pelo que foi noticiado, parece que teve um negócio chamado Dia do Fogo. Parece que a coisa foi coordenada, de fato. Teve um Dia do Fogo. Foi muito crítico na região, por exemplo, da BR-153, onde eles puseram fogo também na beira da estrada. Queimada nessa época a gente sabe que é normal. Às vezes cai um raio, a vegetação tá seca e isso pega fogo. Eu morei em Goiás, a gente sofria com esse problema. Mas nunca tinha sido uma coisa coordenada descarada. Parece que existe de fato um sentimento de impunidade por tudo que a gente tá vendo até agora. Essas queimadas, até agora, não tem nenhuma notícia delas terem sido investigadas. A gente tem que entender uma coisa, porque existe um discurso muito errado nessa história toda de exploração da Amazônia. O próprio ministro do Meio Ambiente veio a público dizer que ele queria uma solução capitalista pra Amazônia. Como se as pessoas que se opusessem às posições dele estivessem defendendo uma posição não capitalista. Na verdade, essa fala dele é uma fala propositada pra tirar a discussão do campo dela mesmo e jogar no campo ideológico. A questão da preservação ambiental, ela não é esquerda e direita, ela não é uma questão capitalista socialista. Mesmo porque os socialistas não... Você pegar os que mais respeitaram e destruíram a natureza no mundo, você pegar o histórico dos países comunistas em termos de respeito ao meio ambiente, é baixíssimo. Eles não estão preocupados com isso. Mas aí o que você faz? Na hora que você joga a palavra capitalista, você essa coisa da guerra ideológica numa questão que não tem nada a ver com guerra ideológica. Na verdade, todo mundo tá propondo uma solução capitalista pra isso, mas a questão é, a solução que as pessoas que defendem a preservação do meio ambiente estão propondo é uma solução de exploração sustentável. Não é que você não vai tirar recursos da floresta. A floresta amazônica é um patrimônio brasileiro e tá ali pra gente usar pro nosso próprio proveito. Mas o que está sendo defendido é que essa utilização deve ser sustentável. Por quê? Pra gente poder usar a floresta hoje, os nossos filhos poderiam usar a floresta depois, os filhos dos nossos filhos e as gerações de brasileiros que seguirem a gente. É uma exploração com a floresta em pé. E esse ponto da exploração sustentável é isso que está sendo desvirtuado por esse discurso de a gente precisa de uma solução capitalista. Não, ninguém está defendendo uma solução que não seja capitalista, mas a gente quer uma solução capitalista que mantenha a floresta em pé para as próximas
próximas gerações poderem usar. A gente usa da floresta há muito tempo, desde a produção de borracha, sabe, que tá lá, sei lá, mais de século. Seringueira é um ciclo de riqueza importante pro Brasil. Uma importância muito grande pro desenvolvimento da região, pra história do país, até pra expansão territorial brasileira. E existe também uma função da floresta que a gente usa hoje, todo dia, embora a gente não perceba, que é o ciclo de chuva que é gerado pela floresta, que vai alimentar as plantações de soja e de outros grãos dos quais o país depende pra caramba, a exploração brasileira depende, que fica mais pro sul da floresta. E não só isso, porque a floresta também é uma fonte de recursos de investimentos estrangeiros que chegam. Porque outros países que desmataram muito no passado, esses países reconheceram o que fizeram e existem pactos, existem acordos internacionais de que esses países mandem dinheiro para países que preservem seus biomas, para que esses países que preservem suas matas recebam dinheiro de quem devastou. Não, e é bastante dinheiro. É a moeda de carbono. E é dinheiro a fundo perdido. Claro que tem determinadas condições que você tem que obedecer, você não pode desmatar, é dinheiro pra você não desmatar, mas eles dão dinheiro. Desses países, principalmente países desenvolvidos da Europa, hoje eles preservam muito a natureza. A Alemanha, que foi muito criticada aí, tem 32% do território dela coberto por floresta. E é uma quantidade de floresta que eles têm mantido pelas últimas décadas. Eles não destroem, eles mantiveram. Só que o que acontece? Muito dessa floresta é de reflorestamento, porque a terra lá é explorada, tipo, há milênios, e o povo, antes do século XX, não tinha uma noção da necessidade de se proteger o meio ambiente. A galera não sabia fazer a conexão de que o meio ambiente devastado causava sérios problemas, contanto que eles já tiveram tempos de fome e seca na Europa, tipo assim, durante alguns séculos, ninguém sabia por que acontecia, mas era por conta do uso do solo, do uso dos recursos que eles faziam. Mas aí eles descobriram isso, tá? A humanidade chegou a essa conclusão. E mudou de atitude. Eles começaram a reflorestar e preservar o que eles já tinham, só que tem um porém. Você não consegue recuperar todos os biomas que foram destruídos. Uma vez que você destrói um bioma, é muito difícil de recuperar. Você pode reflorestar, colocar até plantas que eram originárias nativas do local, refazer meio a aparência da floresta, mas o bioma de fato não existe mais. Então esse que é meio o problema deles, porque lá foi explorado por muitos séculos. Eles recuperaram agora, estão mantendo o que tem, é inegável isso, mas o problema é... nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Então eles estão oferecendo dinheiro a outros países que ainda não destruíram, pra falar assim, se você não destruir, é só não destruir, a gente vai te dar uma grana pra manter. E é uma grana alta. Esse dinheiro é muito importante pra economia dos estados que fazem parte da Amazônia Legal. Contanto que agora os estados que são parte da Amazônia estão tentando dialogar diretamente com Noruega e Alemanha pra ver se conseguem manter os fundos, porque tipo, pra eles é muito importante, embora o governo federal não esteja nem aí pra isso. Eles estão tendo que fazer isso porque o discurso do governo federal tá sendo completamente fora, alienado da realidade e de toda a bagagem de conhecimento que a humanidade inteira construiu sobre meio ambiente e sobre preservação. Então isso é muito assustador. Esse discurso, só de falar as coisas que tem falado e de promover uma cultura predatória, tá fazendo o Brasil perder dinheiro. Obviamente que você receber esse dinheiro da Europa, esse dinheiro que vem pro Brasil pra que o Brasil não destrua a floresta, não impede que você explore a floresta, muito pelo contrário. Inclusive esse dinheiro, ele incentivava várias iniciativas de exploração por populações ribeirinhas, populações locais e coisas do tipo. Esse que é o grande problema desse discurso todo, é como se uma galera de um lado estivesse falando, não pode tocar na floresta, e a outra estivesse falando, não, a gente tem que usar os recursos da floresta. Porque é nosso, não é isso. É um lado, galera, falando, a gente tem que usar os recursos da floresta porque é nosso, mas de forma sustentável, inteligente e segundo a lei, regulado. Essas queimadas são acontecendo agora, são fora da lei. Isso daí é crime, como qualquer outro crime. O que o pessoal tá falando você tem que usar de forma sustentável. A floresta tá aí, tem milhões de reais lá para serem ganhos pelo Brasil, para ajudar no desenvolvimento nacional, para ajudar em tudo que a gente precisa. Mas a questão a gente tem que deixar isso para as próximas gerações. E o que o outro lado tá dizendo é nosso, então a gente pode destruir. E tem até um discurso assim, porque eles destruíram, aí aponta para os países europeus, coisa do tipo, a gente pode destruir também. Esse discurso já existiu antes no Brasil, tá? É uma coisa que tá sendo retomada agora. Então não é capitalismo e socialismo, é uma forma inteligente de explorar e fazer uma riqueza maior e uma forma de beneficiar apenas quem vai derrubar madeira, quem vai fazer pasto, que é um número pequeno de pessoas, sem o planejamento do impacto que essa exploração da floresta vai trazer para todos os outros brasileiros. Então, tipo... não é inteligente. E isso, gente, não é capitalista e socialista, pelo amor de Deus. Não, Tanto é que o Blairo Maggi, que foi um cara que ganhou a motosserra de ouro do Greenpeace, pra você ter uma ideia. Ele foi ministro da Agricultura no Temer.
E ele é um dos principais nomes do agribusiness brasileiro. Exato. Esse cara tá falando, gente, se continuar assim, nós vamos acabar com o agronegócio do Brasil. Tipo assim, é a coisa mais oposta a um ativista de meio ambiente que você pode pensar. O cara, Tá tipo entendendo? assim, é da indústria da agricultura mesmo, aquele cara que começou com essa onda de liberação de agrotóxico, tipo assim, quando ele foi ministro da agricultura, o treco saltou e tal. Pra esse cara, a situação tá Fala, abusiva. se não mudar isso, vai dar problema. Por quê? Ele é um agricultor de larga escala, ele tem as fazendas dele, as plantações das empresas que ele controla e coisa do tipo, em áreas que dependem do ciclo de chuva, que depende da floresta amazônica, e ele também tem um conhecimento de relações internacionais, de política internacional, e sabe que se o Brasil continuar queimando, é um parlamentar lá no Parlamento Europeu, ou em alguns dos parlamentos dos países europeus, pensar assim, Fazer um discurso. não, eu acho que eu consigo tempo na televisão falando mal do Brasil e promovendo alguma legislação pra punir o Brasil por conta das queimadas. E eu sei que isso vai soar bem com o público, porque os europeus pensam muito nessa coisa de meio ambiente. Tem apoio popular, ninguém vai ficar contra, e de repente você vê uma legislação aí vindo da Europa pra ferrar a gente, que é um parceiro comercial muito importante, E a culpa com é o qual nossa, a gente tá entendeu? negociando um acordo de livre comércio. Não, aí o pessoal quer ser capitalista, quer ser racional, mas aí quando você fala da perda dos recursos, pro que o pessoal tá apelando? Teoria da conspiração. É porque os europeus querem a riqueza do nosso subsolo. Por isso que esses anos inteiros, eles estavam dando dinheiro pra gente sem cobrar nada do nosso subsolo. Deixa eu te explicar uma coisa, amigo. A maior riqueza da Amazônia não tá no subsolo. A maior riqueza da Amazônia É a Amazônia. tá em cima dele, tá? E é essa que a gente tá destruindo. Se você se importa com a riqueza da Amazônia e não se importa com o nível de destruição que tá sendo trazido pra floresta, É hipócrita. você é doido. Uma coisa que o pessoal não entende é que já existe no Brasil a exploração legalizada. Aliás, existem várias madeireiras, um número enorme, que são certificadas, que são legais e fazem a exploração de madeira de forma 100% legalizada. A gente não tá demonizando a indústria extrativista da floresta, não, gente. Não, a gente existe tá um monte de defendendo, né? Existe um monte de gente. Eu acho que é até injusto com essa galera que tá fazendo as coisas 100% dentro da lei, que quer fazer tudo certinho, sabe? Esse pessoal que tá zoando tudo e tão passando pano pra eles. O que precisa ser entendido é isso. No Brasil, já tem... Você pode criar uma madeireira e explorar legalmente madeira no Brasil. Você pode virar um agricultor 100% legal no Brasil. Passam essa imagem de que tá todo mundo proibido de fazer tudo. Não é. Mentira! Tipo assim, tem um monte de gente fazendo as coisas conheceu no totalmente aeroporto legais. um cara, lembra que ele viajava pra vender madeira pra China? O cara era hiper, assim, antenado nas questões ambientais, lembra? Defendia a regulação, a medida, por quê? Porque o negócio dele é importante. Você quer que seu negócio continue ao longo dos anos. E para continuar ao longo dos anos tem que ser sustentável. Isso que precisa ser dito. Tudo que está sendo feito ilegal agora na região da Amazônia, você pode fazer legalmente no Brasil. Tem legislação regulando e tem um monte de gente, um monte de empresa que faz tudo 100% Certinho. dentro da lei. Os caras totalmente certinhos. É até uma injustiça com esses caras você deixar o povo fazer bagunça lá em cima ao custo de todo mundo, porque, tipo, o governo não tá monitorando, não tá fiscalizando. O negócio é complicado, ninguém tá dizendo que é simples, mas a questão é, a gente precisa mover na direção de uma exploração sustentável. Inteligente. É isso que está sendo defendido aqui. Não é que você não deve explorar a floresta, não é que o Brasil não deva usar a Amazônia por seu desenvolvimento. O Brasil deve. A Amazônia é brasileira, é um patrimônio nacional, ela tá lá pra gente usar. Ela tem que ser usada de forma sustentável, para que a gente possa usar hoje, nossos filhos possam usar no futuro, os filhos dos nossos filhos, e não tenha falta de chuva para as nossas plantações em nenhum momento no futuro. Porque assim, e é muito rápido pra gente sentir o impacto. Se não houver um freio agora, a gente daqui a pouco não tem água. Como é que vai levar água pro Sudeste? Como é que vai irrigar o cerrado? A gente pode Com começar... que dinheiro nós vamos fazer isso? Pode começar a ter crise hídrica e várias outras coisas. E as doenças que vão advir de um clima ruim no Brasil? Essa fumaça aí, você acha que o povo não vai ficar doente? Que não vai sobrecarregar o SUS? Gerado lá no Amazonas? Isso que a galera não entende, que o lucro é particular, mas os custos são socializados. públicos. São socializados. A galera que tá queimando lá, tá queimando pro ganho particular deles. A galera vai ter problema respiratório e vai parar no SUS. Quem vai pagar? É o ganho particular que tá virando o custo público. Você, todo mundo que paga imposto, eu pago imposto no Brasil também, a Nils paga também, a gente vai estar
publicamente financiando A riqueza dos outros. o ganho particular desse pessoal que tá queimando coisa na floresta amazônica. E eu tô preocupado não só por conta do que tá acontecendo agora com a floresta, mas por conta de como que o discurso em relação à floresta, o debate, foi modificado por certas pessoas recentemente. Teve todo um esforço disso, se bobear até esforço pra gastar com robô em rede social. Com certeza. Que é exatamente isso, essa coisa de colocar, se eu sou capitalista, eu tenho que ser a favor disso que tá acontecendo agora com a Amazônia. Quem é contra isso é socialista. Não. Todo mundo está defendendo uma solução capitalista para isso. Só que tem gente que está defendendo uma solução destrutiva e tem gente que está defendendo uma solução sustentável para que ela sirva pra gente hoje e sirva pra gente no futuro. Se você quiser ouvir mais sobre isso, tem um podcast nosso. Eu vou deixar o link aqui porque tem um vídeo feito com a Sônia Bride. E no final da semana a gente vai lançar um outro podcast tratando desse mesmo assunto com a Marina Silva. Eu espero que você tenha gostado. Veja outro vídeo aqui no canal e a gente vê no próximo.